Muito bom dia, meus amigos. Aqui com vocês, o ministro Marcos. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Que as bênçãos de Deus, elas sejam abundantes na sua vida nesse dia. Amém, irmãos? Que Deus, Ele venha prosperar a sua vida na palavra dEle. Amém? Irmãos, continue perseverando na palavra de Deus. Eu sempre tenho falado a respeito disso, da perseverança, de nós servirmos a Deus em santidade, em obediência, em temor. Fique até o final dessa mensagem, eu creio que Deus também vai abençoar muito a sua vida. Não busque atalhos na palavra de Deus. A gente sabe, irmãos, que a nossa salvação não é pelo aquilo que nós fazemos, mas é por aquilo que Deus ele fez por nós através de Jesus. Não é mérito nosso, porque a graça de Deus ela é um favor imerecido. Nós não merecíamos a salvação eterna, mas Deus ele nos amou primeiro. E também não é por aquilo que nós fazemos, né? Às vezes nós temos pessoas uns que oram, outros que pregam a palavra de Deus, outros que Deus usa a vida dele para poder curar pessoas. Isso é dom de Deus. Deus deixou isso para a igreja. Mas não é por conta disso que nós seremos salvos, mas sim pela graça de Deus e misericórdia. Só que, porém, irmãos, numa aliança com Deus tem que haver obediência à palavra de Deus. Tem que haver temor à palavra de Deus, tem que haver respeito à palavra de Deus. Tem que haver santidade. Nós temos que buscar a cada dia quebrantar a nossa carne, não ficarmos nos deleites desse mundo, tendo prazer naquilo que os nossos olhos querem, naquilo que a nossa carne quer. É claro, irmãos, que não é pecado o crente desfrutar daquilo que Deus deixou, fazer um passeio com a família, enfim, esse tipo de coisa. Mas quando os prazeres mundanos começam a tomar conta do nosso coração, quando o mundo começa a ser muito fascinante para nós que conhecemos a palavra de Deus, nós estamos se afastando dos caminhos do Senhor. A Bíblia diz lá no livro de Tiago, capítulo 4, que aquele que quiser ser amigo de Deus deve se constituir inimigo do mundo. Amém? Então nós vivemos no mundo, mas nós estamos somente de passagem por ele. Então nós temos que ter, irmãos, o equilíbrio na nossa vida. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Amém? Então continue nessa caminhada, continue se fortalecendo na palavra de Deus. O evangelho da cruz de Deus é um evangelho de renúncia, é um evangelho de separação desse mundo. Amém? Então nós temos que a cada dia buscar mais e mais, estar mais parecidos com o Senhor Jesus. Amém? A nossa mensagem de hoje, irmãos, está aqui no livro de Neemias, capítulo 1. Neemias ele foi um grande homem de Deus. Ele foi muito usado pelo Senhor para poder reparar os muros de Jerusalém. Ele viveu numa época de grande... que Israel estava colhendo grandes consequências pelas más escolhas que o povo fez. Mas Neemias ele se levantou, ele foi um grande guerreiro de oração. Ele orou, ele intercedeu. Ele enfrentou uma oposição maligna muito grande, mas ele perseverou naquilo que Deus havia colocado no coração dele. Amém? Então aqui no livro de Neemias, capítulo 1, diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá. E perguntei-lhe pelos judeus que escaparam, que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Amém, irmãos? Então aqui, irmãos, nós vemos Neemias. Ele recebe essa informação de um dos irmãos dele, que ficaram do cativeiro, aqueles que sobraram do cativeiro de Jerusalém, que escaparam.
eles estavam vivendo em grande miséria e desprezo. E os muros de Jerusalém haviam sido fendidos. Amém? Então Neemias, irmãos, ele tomou uma posição de orar, de interceder. Como diz aqui no versículo de número 4. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então Neemias, irmãos, ele foi lutar com as armas espirituais que Deus nos dá. A oração, o jejum. Essas são as nossas armas espirituais para orarmos, para interceder por aqueles que precisam da misericórdia de Deus, daqueles que precisam ser alcançados pela graça de Deus. Então, irmãos, às vezes nós queremos mudança na nossa vida, às vezes nós queremos mudança na nossa casa, na vida do nosso cônjuge, na vida dos nossos filhos, só que muitas das vezes nós não queremos pagar o preço que tem que ser pago, espiritualmente falando, para que Deus traga libertação para essa pessoa. Irmãos, uma pessoa, por exemplo, que ela está no cativeiro do vício, da bebida ou da droga, a mãe, o pai, o irmão que conhece a palavra de Deus, irmãos, ele tem que jejuar por essa vida. A Bíblia diz que tem casta de demônios que só sai no poder do jejum e da oração. Amém? Então nós temos que usar as nossas armas espirituais, irmãos, para que traga restauração sobre a vida das pessoas. Como que uma pessoa que está presa num vício, presa num comportamento mundano, essa pessoa vai orar e vai jejuar por ela mesma? É muito difícil isso acontecer, porque a pessoa está no natural. Mas nós que conhecemos a palavra de Deus, irmãos, nós que temos esse privilégio de a cada dia poder desfrutar daquilo que Jesus trouxe para a nossa vida, nós temos que usar essas armas espirituais para trazer libertação na vida daqueles que estão perto de nós, ou às vezes libertação na nossa cidade, no nosso país. Amém? E por aí afora vai. Neemias, ele foi um grande guerreiro de oração. Neemias era copeiro do rei. Ele orou a Deus, Deus colocou uma direção no coração dele sobre o que ele ia fazer. Ele conseguiu cartas, conseguiu liberação do rei para fazer isso. É aquilo, irmãos, quando Deus ele coloca um propósito no coração da pessoa, quando Deus traz, ele vai na frente abrindo as portas. É certo que Neemias enfrentou uma oposição muito grande de Sambalate, Tobias e de outros, porque é assim que o inimigo trabalha, irmãos. O inimigo ele quer se opor a tudo aquilo que é de Deus. Ele faz oposição. Mas Neemias, em determinado momento, ele tomou uma posição na vida dele. Ele falou: olha, eu estou fazendo uma grande obra e eu não vou descer. Amém? E assim foi. Neemias conseguiu reparar os muros de Jerusalém. Às vezes nós precisamos, irmãos, reparar os muros da nossa vida, porque às vezes nós mesmos damos brecha para o inimigo vir agir na nossa vida, na nossa casa. Então às vezes nós temos que abrir o nosso coração diante de Deus e pedir para Ele mostrar onde nós temos deixado brechas na nossa vida para que o inimigo venha ficar trazendo opressão, retaliação sobre a nossa vida. Neemias ele fez essa grande obra em 52 dias. Ele reparou os muros de Jerusalém, porque ele colocou aquele propósito no coração dele e ele se entregou totalmente à vontade de Deus. Amém? Irmão, se você quer uma mudança na sua casa, se você quer uma mudança na sua família, ore, busque. Não fique muitas das vezes lutando contra as pessoas, às vezes entrando em intrigas, brigas, confusões, contendas. Às vezes a pessoa acaba deixando, o cristão acaba deixando a indignação entrar no coração dele, dela, e às vezes ele acaba usando a própria boca para ofender as pessoas. Nós não podemos, nós que somos de Jesus, nós não podemos agir dessa maneira. Nós temos que buscar agir conforme a palavra de Deus. Amém? Então, se tem algo que Deus colocou no seu coração, irmãos, depois eu convido você a ler mais um pouco a respeito desse livro de Neemias, a maneira como Neemias agiu, a maneira como ele enfrentou a oposição maligna do diabo, e assim ele saiu vitorioso naquela situação. Amém? Os muros de Jerusalém foram reconstituídos novamente, e nós precisamos, os muros espirituais da nossa vida precisam estar reconstituídos, né?
A Bíblia diz que o nosso Deus, ele é um muro de fogo ao nosso derredor. Só que esse fogo, irmãos, ele vai sendo abastecido quando nós vamos orando, quando nós vamos tendo comunhão com Deus, quando nós vamos buscando a presença de Deus. Por isso que é importante, irmãos, nós termos uma vida de oração. Ainda mais nesses tempos difíceis e tempos trabalhosos que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Outro dia atrás eu trouxe aqui uma mensagem falando a respeito de tempos trabalhosos. Se você ainda não viu essa mensagem, eu convido você a também olhar esse vídeo, que fala lá em 2 Timóteo capítulo 3, e é exatamente os dias que nós estamos vivendo hoje, irmãos. Nós temos aqui pregado cura, libertação, nós temos pregado aqui prosperidade, sonhos, mas nós temos que entender, irmãos, que os tempos que nós estamos vivendo são tempos trabalhosos, tempos difíceis, tempos dos fins, amém? Tempos que o período que Jesus Cristo falou na palavra dele que ia ser o tempo das dores, o início das dores, amém? Então, nós temos que nos alicerçar na palavra de Deus, nós temos que buscar a cada dia mais ter uma vida de oração, de entrega à palavra de Deus. Esse evangelho light aí que está sendo pregado, evangelho da porta larga, do caminho largo, irmãos, esse evangelho aí não leva ao reino de Deus, à salvação eterna, amém? Quem está vivendo esse evangelho da facilidade, o evangelho coach, amém? Esse evangelho aí é o evangelho da autoajuda, e a palavra de Deus não é autoajuda. A palavra de Deus, ela é transformação, ela é mudança, de dentro para fora. Jesus Cristo, ele falou para Nicodemos, necessário é nascer de novo, nascer da água e do Espírito, amém? Então, esse evangelho que está sendo pregado hoje, evangelho leve, suave, evangelho light, evangelho que não prega a renúncia, esse evangelho, irmãos, é um evangelho do mundo, é o evangelho do caminho largo, da porta larga. E pela porta larga ninguém vai achar as portas dos céus, a porta do reino de Deus, porque a Bíblia diz, o próprio Jesus Cristo, ele falou que o caminho é estreito e a porta é apertada. E por ser estreito o caminho e apertada a porta, são poucos os que a acham. Amém? Então que através dessa mensagem de Neemias, eu creio que eu vou estar trazendo mais algumas mensagens a respeito desse livro de Neemias, e eu creio que Deus, ele vai estar abençoando a nossa vida. Amém? Então guarde seu coração na palavra de Deus. Irmãos, ore, jejue, consagre pela vida daqueles seus entes queridos, aqueles que precisam de libertação, e assim Deus, ele vai fortalecer a sua vida, vai fazer você um guerreiro de Deus na oração e na palavra de Deus. Amém? Vamos fazer uma oração agora. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora, eu oro com cada irmão que está recebendo essa mensagem no dia de hoje. Nós vimos a atitude de Neemias teve, meu Pai, quando aquele povo, meu Deus, ele soube da situação espiritual que estavam o povo de Israel. Meu Deus, ele se assentou a orar, a se lamentar. Neemias esteve ali uns dias orando, jejuando, se consagrando ao Senhor e se preparando para aquela missão que o Senhor havia dado para ele, meu Pai. E ele foi e cumpriu, meu Deus, aquele propósito que o Senhor havia colocado no coração dele. Pai, que assim seja na nossa vida. Que nós venhamos ter a atitude que Neemias teve de orar, de jejuar, de se consagrar, meu Pai, por a vida daquelas pessoas que estão hoje perdidas no mundo, pela vida daqueles que estão sofrendo debaixo de opressão maligna. Meu Deus, na Tua palavra diz que tem casta de demônio que só sai com jejum em coração. Em nome de Jesus, Pai, dá esse entendimento no nosso coração. Dá esse entendimento na vida do Teu povo, que nós viemos agindo mais no espiritual, Pai. Às vezes nós queremos agir no natural. Às vezes nós queremos lidar com as pessoas, meu Pai, ao invés de buscar, meu Deus, o entendimento espiritual. Abre os nossos olhos espirituais, meu Deus, para que nós possamos enxergar além, meu Deus, em nome de Jesus. Pai, traga sobre nós um coração humilde. Traga sobre nós um coração quebrantado, meu Pai, que um coração quebrantado e humilde o Senhor não desprezará, e assim o Senhor terá campo, meu Deus, para trabalhar na nossa vida. Quando nós abrimos totalmente o nosso coração para o Senhor. Ajuda, meu Pai, essa família, meu Pai, esse meu irmão que está recebendo essa mensagem no dia de hoje. Pai, esse que tem passado às vezes por um problema de oposição maligna. Neemias enfrentou muitas oposições, mas ele se manteve firme na Tua palavra, porque a Tua palavra diz que fiel é aquele que prometeu, meu Pai, em nome de Jesus.
Então abençoa, meu Pai, em nome de Jesus, cada vida. Levanta essa pessoa na oração, que ele e ela, meu Pai, sejam guerreiros do Senhor na oração, na unção, no poder, na graça, em nome de Jesus Cristo. Ainda mais, meu Deus, a esses tempos trabalhosos que nós estamos vivendo, tempos, meu Pai, de grande apostasia espiritual, tempos de grande esfriamento, mas, meu Deus, tem os remanescentes do Senhor. A tua palavra diz que ainda tem 7.000 que não se dobraram diante de Baal, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Ainda tem aqueles que não estão se dobrando diante desse sistema maligno, meu Pai, que tem se levantado no mundo. Pai, abençoa cada vida. Dá intrepidez para o teu povo. Dá sabedoria, dá entendimento. Cubra cada vida com a tua unção, com o teu poder, com a tua graça e com a tua misericórdia. Em nome de Jesus eu oro, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Fique com todos na paz do Senhor. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, deixe o seu like e compartilhe. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.